Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a esta live e hoje nós trataremos do tema mãe dentro da abordagem da constelação familiar. Então convido vocês a assistirem, a participarem, podem colocar aqui nos comentários as perguntas, os questionamentos que tiverem a ver com a temática dessa live de hoje, que eu responderei ao final com prazer. Também convido vocês a compartilharem com os amigos esta live ao vivo para que as pessoas possam acompanhar também, ok? É o que eu vou fazer agora, vou compartilhar nas minhas outras redes sociais. Muito bem, então nós vamos falar da relação com a mãe, esta que é a relação mais importante das nossas vidas. A relação com a mãe tem uma força estrutural na nossa constituição física, psicológica, emocional, espiritual, em todos os níveis. E é esta relação que vai nos marcar de uma forma muito forte para toda a vida. Também é esta relação e a postura que nós adotamos perante ela que vai definir a forma como nós nos relacionamos com tudo. Porque eu já tive a oportunidade de dizer em outras abordagens que a relação com os pais, de uma forma geral, é como o tronco da árvore. E as outras relações são galhas. A galha da relação afetiva, conosco mesmo, da relação com a profissão, com a vida, com o dinheiro, com tudo. Tudo isso são galhas que saem desse tronco principal, que é a nossa relação fundamental com os nossos pais. E dentro da relação com os pais, a primeira e fundamental relação é com a mãe. É através da mãe que nós somos gerados, naquela união maravilhosa que acontece do papai e da mamãe ali e que nos fornece os dois elementos essenciais para a nossa constituição. É nela, na mãe, que nós somos nutridos, é nela que nós nos desenvolvemos e é com ela o nosso primeiro amor e a nossa primeira relação de entrega, muito importante. Então esta relação, ela tem uma força definidora das nossas vidas. E o que importa, muito especialmente para as outras relações na nossa vida, é a forma como nós nos portamos perante a nossa mãe. É através do sacrifício da mãe, é através da sua renúncia e da sua entrega que nós temos uma grande e primeira oportunidade. É através da sua permissão que a vida pode acontecer. Cada um de nós ganha vida marcado pelo profundo amor da mãe. E isto independe da forma como a vida veio, independe das circunstâncias em que a vida se estabeleceu, independe do planejamento ou não daquela vida. Todos nós ganhamos vida graças ao amor das nossas mães. Há depois quem não tem afeto das mães, porque às vezes elas não estão disponíveis, às vezes não há convívio, às vezes não há acesso à mãe, às vezes ela não está saudável para ofertar o afeto necessário ou o cuidado necessário. No entanto, não há pessoa que não tenha recebido o amor materno. Porque quando a mãe decidiu levar adiante aquela gestação e permitiu que aquela vida se desenvolvesse nela,
colocando-se a si mesmo em sacrifício, em renúncia, porque é um risco de vida toda a gestação, então aquele filho, aquela filha, foi profundamente marcado pelo amor de mãe, independente das circunstâncias. Então, nas nossas células, lá no mais profundo de nós mesmos, há uma memória desse amor, uma memória dessa história, uma memória dessa primeira relação fundamental que nos marca. Mas ao longo da vida, nós vamos viver coisas muito distintas. Há quem vai conviver com as mães e ter muito dela, há quem vai conviver e ter pouco, há quem vai conviver por pouco tempo, há quem não vai conviver. E isso define muitas vezes movimentos importantes que vão nos acompanhar ao longo da vida. Por exemplo, pessoas que são afastadas da mãe logo nos primeiros momentos, como crianças que são adotadas ou cuja mãe morre no parto, ou que são criadas por outras pessoas que não os pais ou a mãe diretamente, ou que a mãe simplesmente se ausenta. Então, nesse momento fundamental do desenvolvimento, que são os primeiros anos, acontece um fenômeno que nós chamamos em constelação familiar de entrega interrompida. Isso significa que aquele processo de entrega ao amor da mãe, ele não se completa, ele não se dá de maneira plena. E ali, naquele espaço de falta, naquele espaço daquela ausência de entrega, permanecem um grande vazio, que frequentemente a pessoa vai buscar ao longo da vida preencher com outros relacionamentos, com outros amores, com outros movimentos que não podem ofertar aquela natureza de alimento interior, de nutrição afetiva que só o amor de mãe tem para dar. Quando isso acontece, é necessário que em algum momento da vida a pessoa complemente ou complete essa entrega à mãe, através de um olhar amoroso que se permite tomar o amor materno, que se permite conectar a esse amor e senti-lo, como por exemplo pode ser feito através de uma constelação familiar ou de outras vivências no qual se trabalha essa conexão com este amor fundamental de mãe. Mas quando isso não é feito, há frequentemente um sentimento de vazio permanente, de falta interior, de insatisfação que nada pode complementar. Então a entrega ao amor da mãe, ele é fundamental. E aqui nós estamos falando de pessoas que foram privadas do convívio ou da experiência desse amor nos primeiros anos e, portanto, naquele momento em que o bebê depende tanto e que a criança depende tanto da mãe, não puderam fazer esse movimento de entrega plena. Mas há outros movimentos que nos desconectam do amor da mãe, principalmente aqueles em que nós nos permitimos ir para um lugar na relação com ela que não nos pertence. Quando nós invertemos a ordem através da crítica, do julgamento, da exigência, da não aceitação ou da dó, que nos leva a nos colocarmos arrogantemente em um lugar de superioridade que não nos pertence. Esses movimentos, que são determinados então pela nossa postura, eles igualmente nos desconectam da força daquele amor fundamental. E nós não o tomamos. A imagem que tem para isso é como uma árvore que se desconecta do solo aonde nasceu e, portanto, não bebe daquele terreno sagrado a força da seiva nutriente que vai irrigar todas as suas folhas e trocar com o mundo dentro do processo de vitalização e vida. Então, quando essa raiz está desconectada do solo, há uma permanente sensação de não preenchimento, de esvaziamento, de insatisfação interior, que naturalmente só pode ser ofertada através do movimento da conexão.
Portanto, as posturas de crítica, de exigência, de julgamento, elas não cabem na relação com as nossas mães. Graças àquele amor e àquele sacrifício, nós existimos. Graças a ele, nós tivemos uma oportunidade. Não importa em que circunstância foi, não importa se foi desejado, se não foi. Graças a este amor, nós podemos ter uma chance. E neste movimento, então, nós nos conectamos à vida quando nós passamos a honrar a grandeza dessa fonte. E nós honramos através da gratidão. A gratidão é o grande princípio que nutre as nossas células, a nossa alma, o nosso coração de vigor e de força para a existência. E gratidão é reconhecer a grandeza daquilo que foi dado, que é sempre muito maior do que aquilo que faltou. É sempre muito mais pleno do que aquilo que não houve. É sempre cheio quando nós nos conectamos à vida e quando nós agradecemos a grandeza de poder existir e de poder ter a oportunidade de viver e de aqui estar. Isso é sempre maior do que qualquer coisa que não tenha vindo, que não tenha tido depois porque não pôde vir. Seja porque os pais ou a mãe, né, que no caso não pôde dar ou não quis dar ou não tinha para dar, qualquer que seja a circunstância. Lógico que o olhar de filho, enquanto criança, olha para aquilo que não teve, olha para aquilo que gostaria de ter recebido, olha para aquilo que acha que precisa, olha para aquilo que quer receber, porque afinal de contas a criança aprendeu desde pequeno a receber da mamãe tudo aquilo que necessitava. No entanto, na vida adulta, nós somos convidados a preencher as nossas próprias faltas através do compromisso do alto amor e honrar a fonte de onde viemos com gratidão por aquilo que foi possível. Quando nós focamos naquilo que está cheio, nós nos enchemos e então nos permitimos sentir a força e o valor daquilo que já é. Quando focamos no que não teve ou na falta, focamos no vazio e, portanto, nos esvaziamos e nos desconectamos daquela força fundamental de vida e nos sentimos, portanto, fracos, sem a pulsão de vida necessária para as realizações na existência. Portanto, na vida adulta, somos nós que devemos preencher aquilo que, porventura, a mãe não tenha podido dar ou não tenha disponibilizado para nós. Se o adulto permanece crítico à mamãe, ainda esperando que ela venha fazer algo, ainda esperando que ela venha compensar aquilo que não fez, ainda achando que é obrigação dela dar mais porque deu pouco, julgando e criticando no coração, então este adulto permanece criança. Embora esteja adulto na forma, permanece criança no afeto e no sentimento. E naturalmente esta criança vai se expressar também nas outras relações, como a relação de casal, a relação profissional, a relação com o mundo, cobrando de outros aquilo que não teve ou que gostaria de ter tido da mãe. Mas quando nós verdadeiramente adultecemos, quando nós nos permitimos assumir a responsabilidade de uma vida madura, então nós assumimos a vida nas nossas mãos e assumimos a responsabilidade de completar ou de complementar a nossa história e a nossa intimidade com aquilo que porventura nós necessitemos. Mas para isso é necessário que nós façamos dois movimentos fundamentais. O primeiro é de compromisso profundo conosco, dentro do acolhimento da nossa criança interior, dentro do movimento de cuidado dessa criança, sem deixar que a birra dela, sem deixar que a queixa ou a lamentação dela tome conta, mas ao contrário, acolhendo-a na sua dor, exatamente para que a beleza dela possa se expressar, que é a espontaneidade, a alegria, a vitalidade, a satisfação de viver, que são próprios também da nossa criança interior. Então este é o primeiro movimento fundamental, quando nós acolhemos a nós mesmos com profundo compromisso de alto amor. E o segundo é quando nós cessamos o julgamento e a crítica a qualquer vazio que possa existir e passamos a desenvolver gratidão
por aquilo que está cheio, por aquilo que foi possível, por aquilo que nos foi permitido dentro da relação com as nossas mães. Ou, em outras palavras, quando nós passamos a tomar o amor da mãe e a recebê-lo da forma que ela tem para dar, da forma que foi possível dar, desenvolvendo em nós o olhar de admiração pela força da mãe, ao invés de crítica pelo vazio dela. O olhar de admiração, cheio de gratidão, ele nos permite desenvolver a aceitação. A aceitação das nossas mães da forma que elas são. E a aceitação, cheia do movimento de vida, ela se conecta também a um compromisso conosco mesmos. Então, gratidão pela fonte e compromisso por nós. Alegria por aquilo que foi possível, compreensão e aceitação daquilo que gostaríamos, mas não foi permitido ou não foi possível, e compromisso conosco para nos dar agora aquilo que foi necessário. Talvez a mamãe não tenha tido colo suficiente para nós, e agora não cabe queixar mais deste colo, cabe pegar a nossa criança no colo e dar colo para ela, permitindo que ela volte dentro do coração para o colo da mamãe. Talvez a nossa criança não tenha tido palavras de afirmação suficiente. E agora cabe a nós pegarmos esta criança no colo e darmos a ela o incentivo necessário que ela precisa para a vida. As palavras de elogio ou de estímulo que agora são possíveis. Talvez a mamãe não tenha tido para ofertar o toque físico necessário, mas talvez agora nós possamos levar a nossa criança para a mãe e permitir que agora a nossa gratidão expresse pela mãe o afeto que nós temos e, através disso, ter a alegria de ter aquele contato físico quando as mães ainda estão aqui e disponíveis, ou quando não estão, apenas aqui dentro do coração, dentro de uma postura interna em que nós nos permitimos sentir aquilo. Então, este compromisso, este movimento profundo de gratidão e de alto amor, ele produz vida. As nossas mães deram muito mais do que poderiam, na sua grande maioria. Porque o que elas fazem é um movimento de sacrifício enorme. Acontece que nós, filhos, temos sempre uma idealização de que a nossa mãe deve ser um exemplo de virtude, um exemplo de dedicação, um exemplo de entrega, de abnegação, de renúncia, de força, de movimento. E quando nós alimentamos esta expectativa, nós vivemos uma fantasia irreal. Porque as nossas mães não são super-heroínas que dão conta da vida de maneira exemplar. Ao contrário, as nossas mães são mulheres comuns. E como mulheres comuns, imperfeitas, são absolutamente divinas. Têm a condição de olhar para si, de vivenciar os conflitos que a maternidade traz, de superar o próprio não saber e não conhecer do processo da maternidade, o descobrir-se na relação com o filho, que é um novo ser que aparece, guiadas pelo instinto da maternidade, que é o da preservação e do cuidado, mas também pelos conflitos internos diante dessa novidade que é o ser mãe e o ter um filho ou uma filha. E tudo isso é humano, é conflituoso, gera sofrimento, gera dores, gera alegrias, gera satisfações, gera movimentos que as mães vivem como mulheres comuns que são. Ou seja, fazendo o que podem, como podem, da forma que dão conta, tentando se superar para fazer o melhor, ofertando aquilo que têm, muitas vezes tentando dar aquilo que não receberam, ou tentando compensar o que não puderam ter, ou tentando fazer de uma outra maneira. Então, este esforço e este movimento destas mulheres comuns que são as mães, geram igualmente filhos comuns. Filhos imperfeitos, filhos faltosos, porque todos o somos, porque é da essência e da própria natureza do ser humano ser faltoso. E quando nós percebemos isso e podemos
então honrar isto com gratidão, então nós podemos ter uma relação real. Podemos olhar verdadeiramente para a mulher e para a pessoa que é a nossa mãe. E não apenas olhar para a nossa imagem idealizada interna de perfeição, que é sustentada por um narcisismo e um egocentrismo exacerbado, que pensa que as mães devem circular em torno das nossas necessidades infantis, sempre dando, sempre ofertando, sempre acolhendo, sempre fazendo e esquecendo que estas mães são mulheres humanas, comuns. Fazem mais, na sua grande maioria, do que poderiam, do que tiveram ou daquilo que lhes foi ofertado. Portanto, o movimento que traz força à vida é quando nós aceitamos que as nossas mães sejam apenas mulheres comuns. É quando não cobramos delas que sejam melhores que as outras mulheres. Quando não exigimos delas exemplos de virtudes exacerbadas. É quando passamos a encher os nossos olhos de admiração por aqueles esforços humanos comuns que elas têm por nós. Quando assim fazemos, então podemos acolher com naturalidade as falhas, as faltas, as indisponibilidades, o cansaço, o sofrimento, a dor, os conflitos que fazem parte de toda experiência materna. E se respeitamos isso, então temos uma relação real com a mãe e podemos olhar para a sua força, a força de autossuperação, a força de dedicação, a força de tentar sempre fazer o seu melhor, a força de buscar. Acontece que as nossas mães também são filhas. E como filhas também trazem em si as faltas e os movimentos e as necessidades e os cheios da relação com as suas próprias mães. E muitas vezes nós chegamos então no fluxo do movimento sistêmico seguindo os movimentos que os nossos próprios pais fazem com seus pais ou fizeram. E quando isso acontece, por exemplo, quando a ordem está invertida da nossa mãe com a sua própria mãe, frequentemente nós também invertemos a ordem, seguimos naquele movimento. Por vezes estamos colocados em um lugar que não nos pertence de importância e este movimento de ser hipervalorizado leva frequentemente a consolidar no filho um movimento de crítica ou de exigência sobremaneira. Então é muito útil quando nós olhamos para os movimentos sistêmicos dos nossos pais e respeitamos aquilo que eles conseguiram ou não conseguiram, aquilo que é e como é. Porque aos filhos não é dada a condição de resolver estes conflitos ou essas questões sistêmicas daqueles que vieram antes. Ao filho é dada a oportunidade e a necessidade de respeitar os movimentos que vieram antes. E se nós olhamos para isto, podemos então nos permitir voltar para o nosso lugar, enchendo o coração por aquilo talvez que esteja excluído no próprio sistema. Às vezes quem está excluído é a vovó, é o vovô, é um movimento importante na vida ali da mamãe, e talvez ela não consiga preencher isso no seu coração ou dar este lugar de amor no coração, mas nós podemos dar. Não porque vamos resolver isso por ela, mas porque então podemos agora completar o nosso coração com aquilo que está excluído. E quando assim fazemos, nos liberamos para uma vida verdadeiramente livre a partir daquele movimento. Podemos fazer isso de forma voluntária, independente, nossa, direto, observando o nosso sistema, como podemos fazer isso com a ajuda de um processo terapêutico, em que a gente vá percebendo, né, por exemplo, através de uma constelação familiar, aquele que está excluído ali, e muitas vezes que movimento é aquele que coloca a nossa mamãe em indisponibilidade para nós, ou na não liberdade para expressar o afeto, a troca ou a partilha como nós gostaríamos que fosse feito. E os movimentos que a constelação familiar apresenta, eles são muito libertadores nesse sentido. Assim nós podemos incluir o que está excluído,
podemos respeitar o que está desrespeitado, podemos valorizar o que está desvalorizado, podemos olhar para os amores que compõem o nosso sistema e nos encher deles no coração, guardando um profundo respeito aos nossos pais, à nossa mamãe, por aquilo que porventura ela não tenha realizado ou não tenha podido complementar no seu coração. Acontece que o que nós ganhamos das mães é tão grande, é tão infinito, é tão gigante, que nós nos sentimos em dívida e sob uma pressão para fazer algo com aquela imensidão de amor que recebemos. E muitos filhos tentam compensar esse sentimento de ter muito recebido, tentando fazer pela mãe. E nesse movimento, muitas vezes sem perceber, invertem a ordem e desconectam-se da força. Porque passam, por exemplo, a olhar para a mãe com dó, querendo mudar o seu destino, e ao olhar com dó, humilham aquela que mais deu. Porque a dó olha para o vazio e olha para a fraqueza, ao invés de olhar para a força e para a grandeza. Então a dó é um movimento que não auxilia, que não ajuda. Embora muitas pessoas fiquem próximos da sua mãe por dó, esse movimento desvitaliza e aprisiona, ao invés de liberar. Outros, para compensar esse sentimento de dívida, tentam cuidar das mães como se elas fossem criança. E ao fazer isso, igualmente invertem a ordem, fazendo o movimento de tentativa de compensação que é ineficaz. Nós chamamos estes movimentos de amor cego. E por que este amor é cego? O amor é cego porque ele não vê o amor da nossa mãe por nós. Ele apenas vê o nosso amor por ela. E o nosso amor, pressionado por aquela dívida da imensidão do que recebeu, tenta compensar ofertando algo a ela, mas ao fazer isso, sem olhar para o amor dela, sem olhar para aquilo que o amor dela quer para nós e gostaria para nós, nós então, muitas vezes, desperdiçamos a oportunidade, nos emaranhamos, nos aprisionamos em movimentos de dependência, em movimentos que vão sustentar a crítica, que vão sustentar ali relações abusivas, quando, por exemplo, os filhos adultos permanecem dentro de casa e passam, então, a inverter a ordem com os pais e a tentar comandar a vida dos pais e a tentar guiar os pais e a tratar os pais como se fossem pequenos. Este movimento de amor cego, ele não ajuda. Embora seja amor, ele leva a um resultado infrutífero, a um resultado de emaranhamento, de aprisionamento, ao invés de um movimento de libertação. Ao contrário, quando olhamos para o amor das nossas mães e vemos a imensidão daquilo que elas querem para nós, daquilo que o seu amor deseja para nós, então nós temos a oportunidade de olhar para aquilo que está cheio e então verdadeiramente agradecê-las, fazendo valer a pena todo o sacrifício ou tudo aquilo que elas nos ofertaram. É através da vida, é através do bem viver, é através do êxito em todas as áreas, entendendo como êxito a paz interior e a satisfação interior, é que nós agradecemos verdadeiramente a nossa mãe, aquilo que ela pôde fazer por nós. E assim, cheios, retornamos a ela com gratidão. E esta presença cheia de gratidão se torna também para ela um motivo de alegria, uma interação prazerosa, leve, que pode encher aquela relação, porque então é sustentada no respeito à ordem. O amor, para fluir, não basta que exista, ele precisa respeitar a ordem. Ele precisa reconhecer o nosso lugar dentro do sistema e então respeitar este movimento. Vejam então vocês que a relação com as mães é uma relação fundamental, uma relação tão essencial que define tudo. Quem não toma o amor das mães, e tomar é um verbo ativo, que significa eu me conecto para receber, ao invés de esperar que ela me dê passivamente. Ao tomar o amor das mães, nós nos conectamos com essa força de vida. Ao encher os olhos de admiração por ela, ao agradecer no coração aquilo que foi possível, ao reconhecê-la como uma mulher comum, humana, imperfeita e, portanto, divina,
nós nos conectamos à grandeza daquele amor, que depois vai ser trocado, por exemplo, na relação de casal, ou na relação com os outros, dentro da nossa profissão, o espaço onde nós servimos a vida. No entanto, se não tomamos esse amor, se não nutrimos as nossas raízes dessa força de vida, nós, dentro daquele vazio, daquela entrega interrompida, daquela ausência de preenchimento interior, vamos buscar preencher em relações que não têm para dar. Por exemplo, na relação de casal. Vamos cobrar da esposa, do esposo, que nos dê aquilo que nós gostaríamos de ter recebido dos nossos pais, ou que preencham aquele sentimento de vazio. E sobrecarregamos a relação de casal com uma exigência descabida, com uma carga que não é possível ser suportada sem sofrimento, sem conflito, sem desgaste, sem afastamento, mesmo quando há amor dentro do casal. Portanto, nutrir as nossas raízes é essencial para que haja força vital, para que nós possamos apresentar as flores da nossa individualidade e trocar os pólens da vida com aqueles que estão no mesmo nível, para que daí venham os frutos sadios que a gente possa ofertar para a vida. Esse movimento de alimentação interior daquilo que é sagrado, daquilo que é essencial, é que nos nutre para que haja uma troca que seja plena na relação entre iguais. Por isso Bert diz com muita propriedade que aquele que não toma o amor da mãe não se coloca apto a uma relação de casal verdadeira. E ele diz isso através de uma frase ou de uma sentença que as constelações familiares se mostram cada vez mais a realidade, a praticidade e a verdade disto. Ele diz: sem mãe, sem marido. Ou sem mãe, sem esposa. O que significa sem tomar o amor da mãe, sem conectar-se ao amor, não o amor que eu gostaria de receber, mas o amor que está lá e é possível ser dado, aquele que já foi disponibilizado e que está em nós, sem conectar a isso através da gratidão, da honra, então não é possível tomar a grandeza da troca na relação entre iguais. Porque a relação entre iguais é regida pela lei de equilíbrio, o saudável equilíbrio dinâmico entre o dar e o receber. E as pessoas que trocam no dar e no receber são pessoas que estão cheias, são pessoas que trocam no ter para dar, no que tem para dar, e não pessoas vazias que esperam que o outro complemente o seu vazio interior. Então, tomar o amor da mãe é um movimento essencial para nutrir o coração daquilo que é fundamental na relação de casal. O mesmo para a profissão, para a vida. Ou seja, quando nós nutrimos esta conexão com o movimento de vida que vem através das nossas mães, nós nos colocamos aptos a servir a vida. Pois o sacrifício materno é o primeiro grande serviço à vida que nós experimentamos. É através das mães que o serviço acontece e que nós podemos experimentar esta experiência de ofertar ao mundo algo a partir do seu próprio esforço pessoal. Ou seja, é através da conexão à grandeza deste serviço materno que é ofertado que nós também nos colocamos aptos a servir o mundo, a servir a vida, a dar do que é nosso, porque o serviço ao mundo requer de nós esforço, renúncia, sacrifício, doação, dedicação, a semelhança daquele primeiro amor, daquele movimento essencial que as nossas mães experimentaram e que nós podemos experimentar a partir da conexão fundamental de vida com elas. Então, aquilo que eu disse no início, que a relação com a mãe é o tronco da árvore e que todas as outras relações são galhas, ela é uma grande verdade que a constelação familiar demonstra cada vez mais. Nós nos conectamos através dela para servir a vida, para trocar, para nos nutrir, para nos alimentar. Portanto, voltar para o colo materno, dentro do coração,
é um movimento essencial que toda criança interior nossa necessita. Não se trata da mamãe dar, nem de mudar, nem de nos compreender, nem de nos aceitar, nem de fazer por nós. Se trata de algo que o nosso adulto interior faz quando assume a responsabilidade pela sua própria vida, doa-se em movimento de amor. E então pode permitir-se no coração, através da gratidão, olhar para aquela fonte e olhar para aquela vida. Ok? Muito bem. Bom, vou responder algumas perguntas. O áudio não está baixo não, gente. O áudio está normal, viu? Vocês talvez tenham que aumentar o áudio do computador de vocês aí, mas ele está normal. Então, vamos ver aqui. A Helenice pergunta, como ser grato e honrar uma mãe que já é desencarnada? Olha, o movimento de honra e de gratidão à mãe, ele independe dela estar viva ou não. É uma postura que nós fazemos dentro do coração. É a forma como nós olhamos para ela. É a forma como nós nos conectamos a ela. Então, as mães não morrem quando morrem ou quando desencarnam, dentro de uma linguagem espiritualista. As mães morrem quando nós as matamos dentro do coração. Quando nós permitimos que elas permaneçam vivas em nós, então elas são presenças vivas e não lembranças mortas. Se nós alimentamos o nosso coração na presença daquele amor, no cultivo daquele amor, as mães estão sempre vivas em nós. Mas se nós nos comportamos como órfãos e tratamos as nossas mães como mortas, então nós nos comportamos como crianças que ainda esperavam, ainda querem receber mais da mãe, que lamentam que a mãe não esteja aqui para poder receber mais, para poder dar para ela alguma coisa. E o que fazemos com isso é desrespeitar aquilo dela que segue em nós, aquela grandeza dela que vive em nós. Afinal de contas, tudo que é dela segue em cada mínima parte de nós. Todas as nossas células, todo o nosso corpo tem aquilo que é dela. Em nós, as mães permanecem vivendo. Então, os filhos seguem filhos, de mães vivas ou de mães falecidas. As mães seguem mães, no corpo ou fora dele. Nós seguimos conectados em qualquer movimento. E o olhar da gratidão permite que nós nos conectemos e cuidemos bem daquilo dela que segue em nós. Quando ficamos lamentando a ausência das mães, quando ficamos chorando um luto prolongado que passa do período natural da elaboração, da tristeza, que advém da perda momentânea do contato físico, quando nós ficamos nos comportando como órfãos que não têm mais a mamãe, então nós desrespeitamos aquilo que recebemos dela. E sem perceber, nós descuidamos daquilo que era necessário e que segue dentro de nós, do nosso coração que vem dela, né? Então nós honramos as mães através de um movimento de vida, quando nós cultivamos aquilo delas que seguem em nós, ok? Outra pergunta. Quando você é adotado, como seria? Bem, as pessoas que são adotadas, elas se conectam na alma à mãe biológica e ao pai biológico. No entanto, a forma como são tratadas pelos pais adotivos influi poderosamente no cultivo e nessa conexão ou não. Quando os pais adotivos tentam substituir os pais biológicos, a criança, ou o filho, ou a filha passa a sentir um vínculo de fidelidade com os pais adotivos. No entanto, se afasta dos pais biológicos no ego e se aproxima deles na alma. Porque o amor pelos pais biológicos é tão grande e tão natural
pois graças a eles aquela pessoa existe, que lá na alma e no coração ele está sempre olhando para eles. No entanto, quando os pais adotivos cultivam no coração do filho adotado o amor pelos pais biológicos, o respeito e a gratidão por eles, oferecem o melhor para este filho, para esta filha, porque além de cuidar da vida que foi dada pelos pais biológicos, ainda mantém no coração do filho o auxílio para que ele elabore melhor a sua própria história e se conecte em um vínculo de força, que é o vínculo da gratidão, aquela que é a sua fonte. Quando isso não acontece, muito frequentemente a pessoa que é adotada vai sentir uma falta de lugar na vida, um vazio que não é preenchido, e vai precisar em algum momento olhar para esse vínculo com os pais biológicos, com a mãe, e vai precisar retomar o movimento da entrega. E o que é feito, por exemplo, através de uma constelação familiar, onde, através de um representante vivo, se pode olhar não só para a dinâmica com os pais adotivos, como também para o vínculo com os pais biológicos. E isso é muito importante, tem um efeito de muita transformação na vida das pessoas que são adotadas e não tiveram a oportunidade de olhar para esse amor. Quando esse amor não é olhado, quando ele não é reconhecido, então, frequentemente, o filho ou a filha que é adotado se torna mais fiel aos pais adotivos no ego e se torna mais parecido com os pais biológicos na alma ou no comportamento, porque aquele amor é tão grande, é tão fundamental, que ele muito frequentemente é honrado ou é manifesto através da repetição de destinos, que às vezes são destinos difíceis, não é? E também acontece do filho adotado se tornar agressivo com os pais adotivos, quando os pais tentam substituir o lugar o lugar dos pais biológicos, né? Então esse é um movimento que é muito importante de ser. Andrei, é possível ter gratidão mesmo dentro de uma relação mais conflituosa com a mãe, uma mãe carente que nos exige muito? Sim, é possível. Basta deixar de criticar a carência da mãe e olhar com gratidão para aquilo que ela conseguiu ofertar mesmo dentro da sua carência. Afinal de contas, a carência dela pertence a ela. E mesmo para colocar limites nas relações com os pais, para que nós tenhamos força, é preciso nos conectar a um movimento de vida, a um movimento de gratidão, que olha para o que está cheio, né? Então, nesses casos, é preciso não querer curar a mãe, não querer mudá-la, não querer transformá-la, não querer educá-la, porque quando tratamos os nossos pais desta maneira, nós invertemos a ordem e os tratamos como se fossem crianças, e assim desconectamos da sua força, ok? Bom, pessoal, no geral, eu acho que é isso, né? Esse é um tema fascinante, que tem muitas e muitos desdobramentos, muitas e muitas outras questões que poderiam ser ditas a partir disto mesmo que eu partilhei com vocês. O meu objetivo aqui com esta live é fazer um voo superficial sobre este tema para olhar para uma relação tão importante, para estimular aqueles que porventura ainda não têm experimentado isso, que experimentem caminhar no movimento de gratidão, de conexão à força e à honra que produz vida. Esse é um movimento que nos enche o coração e que nos enche de dentro para fora, que nos preenche. Sem curar a relação com a mãe, através da gratidão, do reconhecimento e da admiração, nenhuma outra relação se torna verdadeiramente plena nos nossos caminhos. Então nós estamos aqui nas vésperas dos Dias das Mães, e não há maior presente que nós possamos dar à nossa mãe do que a nossa gratidão cheia, do que o nosso reconhecimento, do que o nosso afago sincero, do que o nosso abraço que vai lá e oferta a gratidão pelo que foi possível.
que honra o sacrifício e a dedicação daquela que é uma mulher comum e que fez mais do que era possível muitas vezes, com uma dedicação sobremaneira importante diante daquilo que lhe era possível. Ou quando isto não foi possível, a gratidão pela vida, pela simples e maravilhosa e complexa grandeza que é existir e ter a oportunidade de estar aqui. A gratidão é o maior presente que nós podemos ofertar aos nossos pais e também a nós mesmos como filhos, porque é um movimento que produz vida. Então, nas vésperas dos Dias das Mães, muito mais do que se preocupar em comprar um presente para as mães, é importante que nós sejamos o presente para as nossas mães, através do afeto reconhecido, da gratidão manifesta, do carinho e do afago partilhado e, sobretudo, do respeito àquilo dela que segue em nós. Assim, com gratidão, valorizando e respeitando, cuidando bem do filho ou da filha dela que somos, valorizando o que é dela que segue em nós, nós podemos então honrar a força de vida que nos foi dada e fazer valer todo aquele sacrifício e toda aquela dedicação de amor que começou quando ela aceitou correr risco de vida para nos dar a oportunidade de aqui estar, de aqui existir. Não há nada pior do que perder tempo na vida, aguardando que a nossa mãe se transforme, aguardando que ela venha fazer algo mais, aguardando que ela venha se compensar o que não fez, esperando que ela se desculpe o que venha fazer. Isso é uma tremenda perda de tempo vital, perda de força e de capacidade de realização. Os nossos pais não precisam mudar. Mudamos nós na nossa postura e no nosso olhar, e a vida muda, porque o que determina a vida não é a forma como fomos tratados, mas como reagimos àquilo que vivemos e como nos portamos na postura interior diante daquilo que experienciamos. Portanto, quando a gratidão nos enche o coração, quando o reconhecimento pode ser manifesto, nós temos um tesouro a partilhar com a vida. Ok? Espero que isso tenha sido útil para vocês. Esse vídeo vai permanecer aqui no canal depois desta live e para que outras pessoas possam ver e para que vocês possam partilhar com aqueles que desejarem isto. Também convido aqueles que são de Belo Horizonte e desejarem a experimentarem, olhar profundamente para esta conexão com a mãe através do mini curso vivencial de constelação familiar com o tema Mãe, que eu ofereço, e neste momento eu estou oferecendo este mini curso. Será no dia 24 de maio, quinta-feira, aqui em Belo Horizonte, de 9 às 18 horas no Instituto Renascimento, que é onde eu trabalho, onde eu atendo como médico homeopata e também como facilitador de constelações familiares, tanto individuais quanto nos workshops e nos mini-cursos. Esse mini-curso, então, vai ser nesta quinta-feira, 24 de maio, o dia inteiro, e nele nós vamos trabalhar profundamente a relação com a mãe e a relação com a vida através de exercícios, de visualizações, de constelações, de abordagens teóricas. Tive a oportunidade de fazer esse mini-curso ontem, aqui em BH, pela primeira vez, com um grupo de 30 pessoas, e foi maravilhoso. Foi muito lindo ver como que as pessoas e todos nós podemos nos conectar à grandeza desse amor materno e sentir a força que ele produz em nós. Então, quem for da região e quiser experimentar isso, vai estar disponibilizado. Em outras cidades ainda não tenho informações se vai ser possível oferecer em breve, mas quem sabe no futuro. Workshops de constelação familiar, que são workshops onde as pessoas podem se inscrever para constelar, ou seja, trabalhar um tema pessoal com as técnicas da constelação familiar, ou simplesmente assistir às outras pessoas trabalharem os seus temas. Eu ofereço em BH, no Rio de Janeiro, e em São Paulo. Em Belo Horizonte, o próximo será agora no dia 20 de maio, em São Paulo no dia 24 de junho, tanto em BH quanto em São Paulo são domingos, e
no Rio de Janeiro será no dia 22 de julho, que também é um domingo. Aliás, todos esses estão agendados para domingo. Eu vou deixar aqui nos comentários também o link de inscrição, tanto do minicurso quanto dos workshops, para quem desejar partilhar desta experiência vivencial, ok? Alegria partilhar com vocês. Desejo a todos que o Dia das Mães seja vivido com muita plenitude interior. Um grande abraço.